Olá, Rodrigo Constantino, Jovem Pan. Estou aqui com o senador Eduardo Girão. Tudo bom, doutor Eduardo Girão? Tudo bem, Rodrigo, pode tirar o doutor, por gentileza. Nos conhecemos, me chame Nos de você. conhecemos, tá bom, tá tudo certo. É um prazer falar com você. Eu queria começar, Girão, sabendo como é que está essa questão das medidas que o parlamento está tomando de acordo com a crise nova que se instalou no país e no mundo por conta do coronavírus. Quer dizer, nós temos uma hiperatividade no mundo inteiro de governos federais, de congressos e de bancos centrais agindo para conter o tamanho do estrago na parte econômica, né? E eu sei que temos aí vários projetos, várias medidas, o orçamento de guerra, e por aí vai. Então, eu queria escutar de você um pouco o que você está vendo, principalmente do ponto de vista do Senado e também, claro, do governo federal. Quais são as medidas que você reputa como as mais importantes? Quais são as que estão prestes a sair? Quais são as que são mais difíceis? Enfim, que fizesse um apanhado geral da reação do parlamento e do governo federal brasileiro em relação ao coronavírus. Olha, no início foi aquela preocupação, né? Todo mundo foi pego de surpresa com essa pandemia mundial e o governo fazendo uma coisa por um lado, o parlamento tentando fazer por outro. Agora, quando eu digo agora, é a partir dessa semana, as coisas começaram a se ajustar, né? Duas votações estavam previstas para hoje, nessa quarta-feira que nós estamos falando aqui, e essas duas votações, o colegiado de senadores, os 81, numa conferência virtual, como a gente está fazendo aqui agora, compreenderam que era melhor ajustar, em vez de a gente estar votando projetos de lei, PECs aqui, ajustar o calendário de medida provisória. Não tem uma forma mais rápida, mais ágil do que através de uma negociação com o governo federal, o parlamento, junto com o executivo, nós conseguirmos viabilizar medidas concretas. Então, o estado de calamidade foi o primeiro passo que nós demos aqui, logo no início, né, 3 semanas atrás, e a partir daí tivemos uma grande votação que teve a sensibilidade, sim, do presidente da República. Nós participamos de um grupo aqui independente de senadores, que é o grupo Muda Senado, mas a gente critica o que tem que criticar, mas temos que parabenizar porque o presidente da República teve a sensibilidade da questão do auxílio para as pessoas, para trabalhadores não formais, né? Que foi autônomos também, foi rapidamente negociada, o governo entendeu, o parlamento votou rapidamente, e nós já estamos aí com a Caixa disponibilizando e o Ministério da Cidadania um aplicativo. É bom que você que está nos ouvindo que não caia em golpes, né? Infelizmente, numa tragédia dessa que a gente vive, todo mundo preocupado, né? Tem gente se aproveitando, né, pelo Zap, mandando aplicativos que não são aqueles oficiais. Então, procura se informar no site oficial do governo, porque esse dinheiro já começou a ser liberado, são R$ 600 por mês, durante 3 meses, para ampliar esse colchão social, Rodrigo, porque é muito importante nesse momento essa sensibilidade social. Sim. Com relação à economia, ao mesmo tempo que é outra preocupação, né? A gente fica assistindo a televisão aberta e fica preocupado porque adoece, talvez mais até do que esse vírus, porque é tanta notícia ruim, é tanto pânico que quer ser criado, os profetas das catástrofes aí, e as coisas a gente precisa ter serenidade, né? Então, a economia precisa funcionar também. Então, o que nós defendemos é o diálogo, um diálogo sereno, um diálogo responsável entre as autoridades sanitárias do país, as pessoas que estão à frente da economia, né, os governadores também, para encontrar um ponto, um bom senso, para que a gente possa caminhar, porque a fome ela também mata, né? O desemprego, e isso leva a algo que vai do instinto do ser humano, a fome e a sede, a gente poder ter uma tragédia ainda maior. Exato. E você acha que houve, talvez de uma forma equivocada,
do presidente Jair Bolsonaro, mas houve pelo menos um acerto em ele lançar luz sobre essa questão econômica que vinha sendo negligenciada. A gente viu o presidente da Câmara, por exemplo, Rodrigo Maia, falar que isso era uma preocupação de empresário ambicioso, na mesma linha do próprio governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Então, havia ali uma postura do tipo, eu estou preocupado com vidas e a economia vem depois. Enquanto que, como você acabou de colocar, a economia é vida, de certa forma. No Brasil, temos uma realidade de muitos pobres, até miseráveis, que precisam trabalhar de dia para comer de noite. Claro que o governo pode tentar vir de auxílio, é uma questão humanitária, como você bem colocou, mas existe também essa preocupação econômica, que é uma questão social, né? Então, acho que da forma meio atabalhoada, para dizer o mínimo, do presidente, ele conseguiu pelo menos colocar isso em pauta, certo? E o debate importante, um contraponto importante, aquela coisa de toda unanimidade é burra, né? Então, a gente precisava ter um contraponto e o debate está cada vez mais clareando. Você vê a questão da cloroquina, né, que estava sendo repudiada, todo mundo achando... Não, a cloroquina ela já tem efeitos, né, efeitos que a ciência está demonstrando isso. Inclusive, os médicos, o David Uip, lá que está na força-tarefa do governo de São Paulo, ele mesmo usou, né? Ou também o Roberto Calil, doutor lá do Sírio, também usou. Um deputado da minha terra, né? Muito ligado ao senador Tasso Gereissati, o deputado Carlos Matos, do PSDB, ex-deputado estadual do Ceará, teve o coronavírus, usou e melhorou. Então, o que está acontecendo? A pergunta que fica é o seguinte: os hospitais brasileiros, e é isso que nós estamos questionando, inclusive daqui a pouco eu estou voltando para a sessão virtual, onde está tendo alguns pronunciamentos para colocar isso. Os hospitais, como é que estão? Estão recebendo a cloroquina já? Como é que está a posição dos governadores com relação a isso? Então, eu acredito que o presidente, talvez de uma forma equivocada, e eu acho equivocada, às vezes a gente tem que respirar um pouco mais, refletir, mas teve coragem. E isso é algo que é importante de um líder, a coragem de mostrar o outro lado. Certo. E aí é um afinamento, né? É aquela coisa da sintonia entre as autoridades sanitárias, o pessoal da economia. Por exemplo, nós falar em economia, nós estamos tendo votações importantes. Ontem mesmo, sobre a questão dos micro e pequenos empresários, que representam aí quase 90% dos empregos no Brasil. São 20, a gente teve ontem 11 bilhões de reais que foram liberados, né, de forma emergencial. A Câmara ainda vai votar, mas já tem um compromisso de votar emergencialmente também, para que a gente possa, de alguma forma, evitar o desemprego nesse momento, socorrer essas empresas. Então, existe todo esse trato que precisa abrir o diálogo. O diálogo, Rodrigo, e eu vejo a sua postura, eu acompanho o seu trabalho, a maneira lúcida como você coloca as coisas, a gente precisa afastar a política nessa hora. Política ideológica, partido. Porque o meu governo faria melhor se fosse. A gente vê as colocações de alguns colegas aqui, que eu acho que está totalmente fora de contexto. Nós temos que pacificar o país, nós temos que precisamos de união nesse momento para que a gente busque solução. O mundo todo, você está aí nos Estados Unidos, o mundo inteiro está unido, os governadores, os presidentes, os prefeitos, e aqui no Brasil ainda existe aquela coisa, uma declaração que eu vi, infelizmente, do candidato do PT, da última eleição, colocando aí que essa crise vai terminar quando o ex-presidente da República, não sei se você acompanhou isso, né? Quando o ex-presidente da República voltar para o poder, um ex-presidente que é condenado por corrupção, ainda vem com esse tipo de situação que... É um oportunismo muito grande, né? Isso que você colocou é importante, senador, porque aqui a gente vê a diferença. Aqui até governador de Nova York, que é um opositor declarado do Donald Trump, o Cuomo, elogiou a postura do governo federal em algumas coisas. O Trump também está agindo dessa forma. Então é um momento de união, porque estamos todos no mesmo barco e o barco está afundando, né? Essa pergunta que eu lhe faço, você acha que teve
muito oportunismo até aqui de lado a lado. As figuras políticas brasileiras, em vez de se mostrarem estadistas, mostraram-se liliputianas, pequenas demais, aquém demais daquilo que desejávamos? Sim, eu percebi isso bem no início, até pouco tempo atrás, esse estica e puxa, essa coisa sem coordenação e com uma visão ideológica, né? Uma visão que não soma, que divide. Então, mas graças a Deus eu estou percebendo já nessa semana uma postura diferente. Eu espero que o debate ele se torne algo mais produtivo, né? Com maior proatividade a partir de agora. A gente também não pode querer exigir colocar a nossa verdade, né? Acima de tudo. Eu acho que é um momento de diálogo, é um momento que a gente precisa ter muita tranquilidade, porque, Rodrigo, a gente sabe que é uma pandemia global, é uma provação que todos nós estamos passando, não é fácil, né? Pessoas que estão com dificuldade na saúde do Brasil não estava preparada para isso. Eu acho interessante esse tempo que nós estamos ganhando, né? Até onde der para segurar esse tempo do isolamento social, eu acho uma estratégia interessante. Repito, até o limite que dê para suportar, para que não haja um caos social por causa da fome, do desemprego, mas é o tempo que está sendo dado para aqueles governos, para aqueles hospitais serem ocupados, entendeu? Entendi. Isso é importante para ter respiradores, para ter EPIs, para se preparar a equipe. Agora, a pergunta que fica é isso: como é que os governos estão se preparando? Porque dinheiro está indo, viu, Rodrigo? Dinheiro está sendo liberado do governo federal para os estados também. Aliás, Né? essa é a pergunta que eu queria fazer, porque em que pese as falas, às vezes desastradas do presidente, o seu governo, principalmente na figura do ministro Paulo Guedes, tem trabalhado incansavelmente dia e noite para tentar realmente liberar recursos, fazer com que chegue até a ponta final, e não é fácil, a gente sabe dos obstáculos num país com a dimensão continental que o Brasil tem, com tanta gente na informalidade, mas vem trabalhando, né? Parece que até mesmo o ministro pediu reunião com vocês, então ele tá na ativa, né? A equipe toda. Totalmente nativa. Fiquei feliz com a notícia que eu recebi há pouco tempo aqui, uma ideia do ministro Paulo Guedes para que todos os feriados nacionais que nós teríamos nesse segundo semestre fossem antecipados agora para esse período que a gente vive de quarentena, de isolamento perfeito, né? É um momento que a gente vai ter que recuperar o tempo perdido, né? Depois disso tudo, porque a onda que vem logo depois, se Deus quiser, eu tenho muita fé e esperança que isso vai passar logo, tudo passa, né? Vai ter um aprendizado nisso, né? Acredito que nós, seres humanos, Rodrigo, nós estávamos muito egoístas, muito individualistas, sem olhar para os nossos filhos, né? Sem conversar com as nossas esposas. Então, deu uma chacoalhada na gente sobre o verdadeiro sentido da vida. Deus tem um propósito para tudo, e eu acredito que a gente vai aprender, com tudo isso, a sermos mais solidários, a sermos mais fraternos. Então, a partir daí, passado essa questão da saúde pública, vai vir uma nova onda que é do desemprego, da questão, dos impactos financeiros disso tudo. Mas o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro, na minha modesta opinião, né, respeito quem pensa diferente, mas eles estão agindo no limite de suas forças, estão fazendo o possível com medidas provisórias, que é a maneira mais rápida de se ampliar esse colchão social e também de injetar na economia. E eu espero o bom senso do parlamento e do judiciário também, né, que não atrapalhe o judiciário em Nós algumas vimos aí decisões. o ministro Ricardo Lewandowski tomando uma decisão absurda em relação às medidas Vol- que inviabilizaria. Voltando no tempo. Exato. Total, é uma coisa absurda, ideológica, algo E sem cabimento. essa é a pergunta que eu queria te fazer agora, senador. Há uma preocupação, até porque você é desse grupo aí do Senado, o Muda Senado, que é um grupo realmente que tem uma postura de não só independência, como de firmeza no combate à corrupção e tudo isso. Há uma preocupação, e da questão ética e transparência também, há uma preocupação de vocês em relação a esse clima do tipo, clima de pânico, vale tudo,
em ou pares do parlamento ou então canetadas do judiciário começarem a meter cascas de banana nesses pacotes e começar a jogar de forma quase às escuras, subreptícia, um bando de coisa que vai ficar depois sendo digerida ao longo de muitos anos? Muito boa a sua pergunta, Rodrigo. O Grupo Muda Senado está atento, vigilante. Nós temos, são 22 senadores muito conscientes, de vários partidos, é suprapartidário, né? A nossa postura é da independência, né? Então, o que o governo manda para cá, que a gente considera bom para o país, a gente vota a favor, a gente trabalha junto. O que a gente considera que não é positivo para o país, a gente discorda, debate. Então, o Muda Senado tem uma postura que você conhece bem, que é para a CPI da Lava Toga, né? Que é para impeachment de ministros do Supremo. Isso, desde o início do mandato, nós levantamos isso. O Brasil vem adiando isso. Nós já tivemos investigação no Poder Legislativo, com senadores cassados, deputados cassados. Parabéns, que continue assim investigando. Nós tivemos investigações no Poder Executivo com 2 presidentes impeachmentados, que continue assim, né, essa fiscalização. Agora, a caixa preta do Poder Judiciário no Brasil, ninguém tem coragem de abrir. Não foi aberta ainda. Ainda. Mas o clamor popular, e é muito importante isso, programas como o seu, que abrem as portas para a gente falar com transparência, eu estou percebendo cada vez mais, Rodrigo, a população brasileira gostando de política, né? Participando da vida política. O que eu recebo aqui de mensagem não é brincadeira, e os senadores também recebem. Pedindo para o fundão, por exemplo, que semana que vem, a gente vai ter a oportunidade, o fundo eleitoral e o fundo partidário, só aí são 3 bilhões do dinheiro do povo brasileiro, do contribuinte, que ele seja revertido tanto para a área da saúde, no caso do coronavírus, mas também para a economia, para, nesse momento, socorrer, né, os efeitos do coronavírus. Nós vamos ter a oportunidade, na semana que vem, o Major Olímpio já fez uma emenda, também o senador Contarato fez uma emenda, eu estou tentando uma também, porque a minha pega tanto o fundo partidário como o fundo eleitoral, são os dois, né? O fundo eleitoral já tem uma adesão um pouco maior, mas eu acho que a ampliação das consciências do povo brasileiro, cobrando os seus parlamentares, isso é muito positivo, e essa CPI da Lava Toga, ela vai ser a redenção do país, né? Eu acho que vai ter um efeito muito importante. É importante para o povo não só participar, como saber também que existem representantes atentos a isso no parlamento, né? Porque também há uma narrativa, às vezes, que demoniza a casa como um todo, tratando todo mundo como se fosse igual, e isso não é verdade, né? Você que está lá pela primeira vez, né, nessa função, você consegue perceber que existem senadores e senadores, obviamente, como tudo na vida, toda profissão, né? E o mais interessante, está bem consolidado nesse grupo da gente, nós temos uma crise hoje, uma crise econômica, concorda? Uma crise econômica, uma crise social que foi agravada pela questão dessa pandemia. Nós temos uma crise que é uma crise política, mas agora você chegou. A mãe de todas as crises que nós temos no Brasil ainda, a Lava Jato começou a fazer o trabalho lá atrás, há 5 anos. Aí, nesses 5 anos, no ano passado já se começou com abuso de autoridade, já começou a se... É o crime reagindo, como aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas. Mas o povo está acompanhando. E a grande crise que a gente tem, e nós vamos conseguir vencer, sim, porque quando chega a hora de uma ideia triunfar, ela triunfa, a verdade sempre prevalece, é a crise moral. Essa é a grande crise da ética no nosso país. A gente não pode aceitar mais corrupção. A Operação Lava Jato, ela tem que continuar desempenhando o papel, porque tem muito mais gente, Rodrigo, para pagar, que precisa prestar contas com a justiça, que não prestou ainda, e isso eu tenho muita esperança que vai acontecer em breve. E eu quero pegar um gancho nisso para fazer a pergunta final, que eu não quero tomar muito o seu tempo também, senador, porque
Essa questão moral e ética, você está se referindo agora especificamente à questão da corrupção, mas eu sei que de conversas anteriores você dá um peso até maior a isso. Estamos falando de uma questão, às vezes, de crise espiritual e de valores diante da vida. Eu tenho sido um crítico muito duro da postura da OMS desde o começo em relação a essa Hum, pandemia, por vários motivos. Acho que se mostrou equivocada do ponto de vista técnico, se mostrou muito conivente com tudo que vem da China, aceitando dados oficiais de uma ditadura que não tem transparência, mostrando vários problemas ali, demorou a considerar a pandemia, não recomendou o uso de máscara, depois voltou atrás, falou que não precisava cortar a viagem, então ajudou, de certa forma, a produzir o caos. Mas piorando, colocando insulto, adicionando insulto à injúria, na linha de cortar o que não é serviço essencial e manter apenas serviço essencial, eis que a OMS se mete num assunto que eu sei que é tão caro a você, porque graças ao seu convite eu fui pela primeira vez esse ano na Marcha pela Vida, né, em Washington. E fiquei muito tocado, inclusive te agradeço em público. E fiz uma reportagem para a Jovem Pan que teve uma ótima repercussão. E a pergunta é exatamente essa, que a OMS colocou como serviço essencial que não pode ser interrompido nesse momento de paralisação quase plena, aborto, clínicas de aborto. Isso não é assim a imagem prova cabal, a imagem plena e acabada de crise espiritual e moral em que o mundo se meteu? É uma inversão completa dos valores, né? Mostrando que, comprovando para a gente aquilo que a gente estava desconfiando, que é uma casa política. Ali é uma casa política, onde a ideologia está acima da ciência. Eu acho que foram desumanos, foram desrespeitosos e eu vou além, criminosos, né? Quando coloca, só para você ter uma ideia, nós estamos tratando disso aqui. Rodrigo. Isso aqui é um bebê, é uma criança com 11 semanas de gestação, o fígado todo constituído, os rins, tem até unha esse bebê aqui. O aborto é a destruição dessa vida. É esse período que é feito o aborto, geralmente. E não é só a vida da criança, não. A saúde da mulher, a ciência já mostrou na Inglaterra, em universidades aí, onde você está nos Estados Unidos, que é a mulher que faz o aborto em relação à mulher que não faz o aborto, ela tem uma propensão muito maior a ter problemas de ordem mental, psicológica e até física. Por exemplo, crises de ansiedade, depressão, envolvimento com álcool e drogas e suicídio, que é um problema que a gente... É uma grande pandemia também que está acontecendo, ainda mais agora, e o aborto faz isso. Então, a OMS colocar o aborto como atividade essencial é brincadeira. E eu tenho que dar os parabéns para o presidente Trump aí nos Estados Unidos, porque vários estados americanos, inclusive a partir de muitos debates feitos lá em Washington, começaram por exemplo, Mississippi, Texas, Ohio, Indiana, consideram o aborto não essencial e pararam. O aborto parou praticamente nessas clínicas nesse período. Não é hora. Se tem como a gente diz, há males que vêm para o bem, né? Então, isso já é uma coisa. Quantas vidas estão sendo poupadas? Só para você ter uma ideia, desde que o aborto foi legalizado nos Estados Unidos, em 73, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, a cabeça dos ministros lá, num caso, Roe versus Wade, que é um caso fajuto, que foi uma fraude, inclusive, de um estupro, que não houve, o aborto já foram feitos 50 milhões de assassinatos de criança. Ou seja, é um holocausto silencioso e a gente tem que olhar para isso. A gente tem que olhar para isso. Então, a OMS mostrou ser uma casa política, tomou essa decisão covarde e, por isso, a gente não espera que a cloroquina, por exemplo, eles coloquem como algo, fica colocando que tem efeito colateral, enquanto tantas pessoas, inclusive médicos, estão sendo tratados com cloroquina e estão tendo resultado. É isso aí, tentar tirar a ideologia, ainda mais uma ideologia tão nefasta como o comunismo, tirar da jogada e olhar para as vidas humanas e também para a questão econômica, que é fundamental. Ok, senador, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, pela conversa, sucesso aí
na vigilância das pegadinhas e nas medidas necessárias. E até a próxima conversa. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo teu trabalho. Um abraço no teu público. E fé, esperança que vai dar tudo certo. A gente vai sair mais forte. Olha o que eu estou falando. Nós vamos sair mais fortes. Acho que o Brasil, dentro de pouco tempo, assume um protagonismo pela solidariedade e fraternidade que é inerente do seu povo. E esse vai ser o principal valor dessa nova era que está chegando aí. Vai ser tudo diferente a partir de agora no mundo, pode ter certeza disso. E, sobretudo, nós vamos sair melhores como pessoas. Muita paz. Muito bem.